E um policial militar foi assassinado esta madrugada em Ubatuba. O sargento Fábio de França foi baleado perto da casa onde morava, no bairro Marafunda. Ele estava paisano e voltava do trabalho. Segundo testemunhas, ele foi abordado por uma dupla numa motocicleta. Em seguida, começou uma troca de tiros. A polícia procura pelos suspeitos e investiga a hipótese de latrocínio. Um incêndio em um apartamento em São José dos Campos mobilizou várias viaturas dos bombeiros na noite de sábado e assustou muita gente. Durante a emergência, os moradores precisaram ser retirados do prédio, que também ficou sem energia. As chamas começaram por volta das 9 da noite de sábado, na cobertura do 21º andar desse prédio que fica na rua Francisco Ritt, na Vila Ema, região central de São José dos Campos. Os bombeiros combateram o incêndio pela varanda deste apartamento vizinho ao local do incêndio. 8 viaturas e 18 homens participaram da operação. O apartamento ficou totalmente destruído, ninguém se feriu e a polícia investiga agora as causas do incêndio. Os moradores do prédio já voltaram para os apartamentos, com exceção apenas da família do imóvel incendiado por causa de toda a destruição do local. O preconceito racial, infelizmente, ainda é uma triste realidade. Um crime que precisa ser combatido. De acordo com especialistas, esse comportamento de discriminação vem de uma herança mal resolvida da época em que o Brasil viveu o período da escravidão. Eu estudava em um colégio particular aqui de Belo Horizonte. Teve um professor que ele foi entregar a prova para mim e aí na hora que ele foi entregar ele começou a cantar a música da Escravizaura, lerê, lerê, e aí a sala inteira ouviu. Na hora eu fiquei em choque porque eu tinha só 15, 16 anos, eu não soube como agir. A vergonha que a Areta diz ter sentido é apenas um dos episódios de preconceito vivenciados por ela. Durante toda a juventude foram várias as situações em que se sentiu discriminada pela cor da pele. Com Lavínia não foi diferente. A escritora conta que inúmeras foram as situações em que o cabelo dela foi motivo de deboche. Eu queria ter o cabelo das meninas, o cabelo liso, a franja lisa. E aí eu lembro também de professores já fazendo chacota comigo quando eu alisei minha franja. Casos como o de Areta e Lavínia têm sido noticiados pela mídia com frequência. E em uma sociedade multirracial como a nossa, é inadmissível que isso ainda ocorra. Uma bagagem preconceituosa que nos acompanha desde a época da escravidão tem relação direta com esse comportamento. Para este cientista político, nossas raízes trazem heranças de segmentações raciais ignorantes, pelo fato de nunca termos debatido o tema abertamente. Ao fim do regime escravocrata, o que aconteceu é que a maior parte dos negros acabou indo para a base da sociedade brasileira. Por muito tempo, os negros tiveram pouco acesso aos bens de consumo, ao mercado de trabalho, à educação, e a partir do momento em que eles passam a acessar esses espaços, as disputas, os conflitos se tornam mais à flor da pele. Os crimes de preconceito englobam racismo, que ofende a coletividade, e de injúria racial, quando o insulto é direcionado a uma pessoa. Ainda que a população esteja mais empoderada de seus direitos, a delegacia especializada em Belo Horizonte revela que poucos casos são registrados. Hoje na delegacia a gente tem cerca de 100 casos em andamento. É pequeno em face do que a gente acredita que seja o número verdadeiro. Estudiosos revelam que de 2010 para cá houve uma mudança no comportamento de quem vive na pele os preconceitos. Mais conscientes de seus direitos, o grito de igualdade racial tem sido amplificado. Isso é inaceitável. E antigamente isso passava despercebido. Então agora esse ajustamento de conduta, ele é um momento fundamental para a sociedade brasileira. Quando você olha as gerações mais novas, primos, meus alunos, o discurso deles já é diferente, um discurso de aceitação, um discurso de diversidade. Eu vejo que eu tenho mais coragem de enfrentar e de responder e de, enfim, questionar aquela situação. A seguir, bancos de sangue da região estão com estoques em baixa. O número de doadores diminui nesta época de férias e é justamente quando aumenta a demanda pelo pedido de bolsas nos hospitais. Todos os detalhes já já, 1h09, o Band Cidade volta em instantes.